Então, aqui no Envelhecer, eu trabalho diretamente em um dos programas ligados ao familiar cuidador, tá? E o familiar cuidador, eu tenho 4 programas aqui, um centrado no idoso, um no idoso, outro no cuidador e outro na instituição, tá? Mas esse programa voltado para o familiar, ele se chama Tenho Idoso em Casa e a Família Como Vai, tá? Vocês estão conseguindo ver essa tela de boas-vindas? Sim. Então, nesse programa, a gente trabalha com muitas dessas questões voltadas. E nesse momento, eu vou partir um pouco dessa fala, dessa experiência. Gostaria que vocês fossem contando, compartilhando também de vocês, à medida que a gente vai vendo o que a disciplina propõe, né? Então, a disciplina, ela propõe que se dê uma atenção à família cuidadora, tanto para vocês que são da onco, como do idoso, porque se entende como um ator extremamente ligado a um envelhecimento positivo e com resultados bem fundamentados nessa área, tá? Então, meu nome é Juliana Frigueto, eu falo de um lugar que é o trazido pela psicologia, eu fiz o mestrado em envelhecimento aqui na UPF, vejo que também pode ser uma das perspectivas de vocês, muitos de vocês que fazem a residência ao idoso, atenção ao idoso, acabam gostando um pouco mais e decidem pela área acadêmica, fazendo um mestrado em envelhecimento, é um mestrado muito bom na parte acadêmica, e também fiz os 2 anos, 3 de doutorado em psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, né? Mas eu não qualifiquei e não defendi, então eu não sou doutora em psicologia, eu fiz o doutorado, tá? Ainda não terminei. E aqui no material que eu mandei para vocês também tem o link, se vocês querem saber um pouco mais da minha experiência, quando a gente quiser conversar, podem me mandar por e-mail ou pelo telefone. Também tem um site aqui se querem conhecer um pouco mais da minha experiência, de onde eu falo, tá? Diga. Ah, sim, tem o pessoal da cardio aí, não? Isso, isso. Uhum. Quem que é da cardio? É, eu já vou falar o porquê que essa coisa de. Primeiro, eu quis saber um pouco de quem vocês são enquanto pessoas, e depois esse título, né? Porque me parece que essa vibe da pessoa, ela fica um pouco para trás em toda a nossa formação. Primeiro, a gente tem que colocar muito de alguns títulos, né? E que às vezes a nossa pessoa ela fica em segundo plano. O que eu vou propor para vocês aqui é uma reflexão a respeito da importância da pessoa que cada um é, né? A ponto de a gente até nem citar a cardio até o momento, né? Isso até é positivo por esse lado. Então, nessa disciplina que contempla vocês do idoso, da onco e da cardio, a ideia é que se pense 4 pontos, tá? Nessas 4 aulas. Se vocês não têm essas datas, já estão lá no sistema com esse link, tá? No PDF. É o dia 22, o dia 29, aí dia 6 de maio e dia 13 de maio, tá? Então, a ideia é que esses 4 pontos a gente consiga conversar nessa disciplina para favorecer a experiência de vocês enquanto residentes. Hoje, então, eu escolhi que a gente começasse falando justamente das concepções sobre família, porque tem muito a ver com isso que a Paola e a Gi trouxeram. Primeiro, a gente precisa falar, entender como é que vocês estão vendo de que família que se fala, né? É aquela que considera, é de que papel, é de que forma, né? De que família que estamos falando. E depois, na próxima, vamos falar de ferramentas para avaliar o sistema familiar, depois necessidades do familiar cuidador e compreensão do dinamismo familiar. Já digo de antemão
que aqui em Ferramentas para Avaliar o Sistema Familiar foi inclusive um dos construtos que eu usei para pesquisar sobre a população idosa no doutorado. Tá? Usei um instrumento bem legal, mas que eu gostaria de estar trazendo, compartilhando um pouco com vocês. E a gente sabe o quanto que a função a avaliar de vocês enquanto profissionais, ela também está com os dias contados aqui nessa disciplina. É uma coisa que eu vou deixar que vocês cheguem às suas conclusões, mas que tem uma função um tanto exige que seja pensada para que seja benéfica para a família cuidadora, tá? Vocês estão de acordo com esses 4 temas? São 4 pontos que vocês acham importantes? Concordam? Uhum. Uhum. E você pode ver, assim, já te dando um spoiler, que em um dos momentos que a gente vai ver, às vezes a pessoa se sente até mais cuidada quando não é alguém que a pessoa considera familiar, que não é de sangue. Tem uma das perspectivas da psicologia que trabalha o quanto que algumas perspectivas, por ser de sangue, por estar na rede familiar, às vezes até atrapalham, tá? Então aí entra o papel riquíssimo da gente enquanto profissional para ser assim mais um ambiente favorecedor para esse paciente, tá? Eu vou falar esse paciente meio que ressaltando porque depois eu vou mostrar para vocês uma forma da gente questionar isso, tá? Então, pessoal, nessa primeira parte, a gente parte do pressuposto de que a gente precisa entender de que tipo de família que a gente está falando, porque isso vai implicar no cuidado, né? O Jonathan já veio com algumas expectativas bem aprofundadas em relação ao que ele encontrou com aquelas 10 pessoas que ele conversou e aprofundou essa percepção, né? E enquanto família, a gente sabe, né, Paola, tá aí na área da psico, que a gente tem certas perspectivas para pensar a família, tá? Então, aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre 4 e ver em que medida que vocês têm percebido a influência dessas concepções na vida de vocês, tá? Então, parte do princípio do que vocês concebem que é família. O que é família para vocês? A partir da perspectiva de vocês. O que é família? Uhum. O afeto, então, não importa tanto o sangue para ti. Uhum. Porto Seguro. Então, tu pensou na tua ou na das pessoas que você convive, que você atende? Hum. Olha só o exercício que você teve que fazer aí. Você teve que sair do teu umbigo e olhar como é que será que é para esse paciente, né? Essa é uma premissa muito importante do profissional, porque tem certas perspectivas que vocês vão ver, dessas 4 que eu vou falar, que elas favorecem e outras dificultam, né? Então tem alguma perspectiva que vai ajudar você a dizer, bom, para mim é Porto Seguro. Pelo que eu tô vendo, para esse paciente não é Porto Seguro. Né? Que palavra que ele usa para dizer a concepção dele de família, tá?
Vocês vão ver aqui que não é uma concepção que todos se utilizam. Na prática de atuação com idosos, na saúde, depende muito de onde que você fala. Uhum, uhum. E você fala agressões físicas ou emocionais? Uhum. Sim, inclusive. Uhum, uhum. E nessa perspectiva, Gabi, do a abandonada, também tem o papel, o estereótipo ou não, mas pensando muito mais em palavra que a gente, enquanto profissional, usa para se referir a ela, né? Você falou agora abandonada. E será que essa pessoa ela se sente abandonada? Então pode ser que às vezes, enquanto profissional, isso que vocês falaram, a gente tem um papel muito rico, porque às vezes elas se criaram em um ambiente que apagou muito elas, né? Que abafou. E aí, às vezes, uma palavra nossa vai ajudar ela a pensar de uma forma fortalecedora, né? E às vezes usando uma palavra que ajude ela a perceber também algumas coisas que para ela não percebia, não estavam conscientes. Né? Então a família cuidadora sempre vai estar trazendo um emaranhado de um mundo psicológico que vai depender muito de que postura tu quer adotar ali, né? E aí tem várias posturas que a gente aprendeu durante a formação e que agora na prática vocês podem questionar. Quando você adota uma postura mais, bom, ela é abandonada e eu acionei nela um gatilho. Quando eu falei para ela, então como é que de alguma forma, sabe, naquela conversa com o teu paciente que você tá aqui, anda lá, tá fazendo as coisas mais técnicas, e do nada vem aquela fala. Pode ser uma coisa do tipo, viu? E há quantos anos foi que você foi abandonada no lar? Cuidado, às vezes pode ser que aquela pessoa ela nunca usou essa palavra, mas dentro do nosso mundo a gente entendeu que sim, que era aquela palavra que fez sentido para mim. Mas pode ser que para a pessoa aciona algum gatilho. Diga. Uhum, uhum, isso mesmo. Isso. Uhum,
Isso mesmo. E às vezes, gurias e guris, a gente se depara com situações assim, ó. Essa que vocês estão falando parece remeter a uma das demandas que a gente viu aqui, que inclusive fez com que a gente construísse um e-book aqui no Envelhecer. Uma dessas cenas é assim, por exemplo, não, essa é uma mais antiga, mais atual. Mas, por exemplo, assim, isso que vocês estão referindo enquanto a um gatilho será que esse familiar cuidador ele não foi cuidado, né? E agora que ele está tendo que cuidar, está acionando que gatilho nele? É quando a gente faz esse questionamento por uma perspectiva mais behaviorista, cognitiva comportamental, tá? Então, cenas assim, ó, que são muito sutis, como essa. O pai dizendo para o filho, um quartinho alugado é melhor que a sua casa, só para desperdiçar dinheiro. Então, foram cenas em que é um extremo descuido, principalmente porque não foi estimulado da parte do papel do pai, que era quem cuidaria do favorecimento da autonomia do filho, aqui foi anulado, né? Então, quando o filho conseguiu tentar fazer algum movimento para sair do controle do pai, esse pai está tentando controlar, mas com uma ameaça à sua autonomia, como se o fato dele querer ir morar sozinho, dar os passos com as próprias pernas, fosse altamente ameaçador para o pai. Aqui para o pai, então, é como se esse cuidado, esse descuidado do pai para com o filho, soasse na hora que o cliente está lá, digamos que esse pai adoeça, ou é um idoso, ou está com um câncer, está com um problema cardiovascular, e aí o filho precisa prestar, se inverter o papel, como vocês disseram no início, né? E quando inverte, aí esse filho tem toda essa bagagem emocional para trabalhar, mas ele fica condicionado nessa perspectiva. Se você adotar essa perspectiva behaviorista, cognitiva comportamental, você vai entender que esse filho está tendo, como familiar cuidador, está tendo dificuldade de prestar esse cuidado por conta de estar condicionado a uma ou punição, né, com esse tipo de fala que eu via do pai, ou pela perspectiva, porque tem 4 que eu falei para vocês, né? Tem outra perspectiva que eu vou mostrar, que ela é mais psicanalítica e sistêmica. É quando o pai dizendo para o filho, pagar aluguel, né? Ele está colocando inconscientemente, vendendo para o filho que ele não está autorizado a crescer. Então, se você, enquanto profissional, olhar para essa família, pensando, se posicionando em uma perspectiva mais psicanalítica ou sistêmica, você sempre vai partir do pressuposto de que nessa família cuidadora há muitos mitos, segredos e coisas que atrapalham o cuidado dela ao paciente que está ali, que nem ela, enquanto família cuidadora, sabe. Ou seja, tem um funcionamento inconsciente. Ou seja, é como se essa família precisasse de você enquanto profissional, porque nem ela sabe sobre a que mandatos ela está, a que mitos, a que segredos. Por exemplo, aqui, geralmente tem a ver com o mito da lealdade, né? Então, se uma pessoa, se uma família se cresce com esses laços afetivos, que alguém questionou ali, né? Laços afetivos, né? Se construir um estilo de afeto em que para a pessoa ser aceita, né? Ó, laços de confiança adotados é um conceito bem amplo, isso mesmo. É como se esse afeto ele muitas vezes é vendido pela sociedade que tem que ser de amor, só coisinhas boas, muitas coisas agradáveis que tornam o ambiente familiar seguro. Mas também tem afetos negativos. E muitas vezes foi comprado das gerações anteriores ou afetos a serem passados para frente, né? Então, se você, enquanto profissional, adotar uma perspectiva psicanalítica ou sistêmica, você sempre vai olhar para essa família enquanto não sabedora
do que está movendo os movimentos de cuidado dela. Você sempre vai partir do pressuposto, baseado em autores como Freud, Moreno, Bowen, Tucker, todo esse pessoal, inclusive tem um livro de sugestão que eu vou deixar para vocês, que fala disso, em cada uma dessas perspectivas, tá? Porque vai depender muito de qual que vocês vão se identificar. E que precisa da ajuda de você enquanto profissional para entender qual que é o jogo psicológico que tem ali e o quanto esse filho, que agora é familiar cuidador, não consegue cuidar do pai com câncer ou na cardio ou idoso, porque ele não teve autorização para crescer, ficou à mercê de alguma lealdade, né? E acabou tendo que obedecer, né? E aí a autonomia, ela vai ser vista por uma outra perspectiva. Tá, mas é só isso, Ju? Essas duas perspectivas que eu posso olhar? Não. Pela perspectiva humanista, que é a terceira forma de você se posicionar diante da família e conceber uma família, é de que a autonomia, ela é a base para o crescimento. Se você vê a família como um ambiente que é favorecedor para crescimento das potencialidades das pessoas e que de alguma forma não está conseguindo oferecer esse adubo da autonomia para esse filho e automaticamente ele não aprendeu como ser esse adubo para o pai que está ali no hospital, no CAIS, no posto, no ambiente ambulatorial ou com câncer acamado na cardio ou idoso na instituição, ele não conseguiu aprender essa autonomia e favorecer para o pai que está cuidando essa tal autonomia, né? Então, na perspectiva humanista, se você adotar uma perspectiva humanista, você sempre vai partir do pressuposto de o que aconteceu nesse ambiente, família, que não favoreceu que esse filho usasse dessa potencialidade da autonomia e que não oportunizou que esse pai, que agora é idoso, que agora está doente, usasse das potencialidades dele. Né? Então, tu sempre vai pensar assim, bom, se ele cresceu em um ambiente, em uma família em que isso não aconteceu, cabe a mim ter alguma forma de favorecer isso. Então, por isso que o papel da gente enquanto profissional é importantíssimo. Às vezes, para aquele idoso, paciente, é a última luz no túnel, tá? Ele nunca teve uma experiência de ter sido oportunizado que suas potencialidades fossem olhadas e reveladas, florescidas, né? E às vezes ele volta mudado para casa, porque ele encontrou lá no hospital uma enfermeira, uma nutri, uma psicóloga tão legal que mudou o jeito dele se olhar para ele e ele se vê diferente, tá? Tem uma quarta perspectiva também, mas Ju, e como é que uma cena assim seria explicada se eu utilizasse uma quarta perspectiva? Pois é, a quarta expectativa, pessoal, é uma perspectiva transpessoal. É o quê? É uma perspectiva que psicologicamente não é reconhecida aqui no Brasil, do ponto de vista da psicologia enquanto profissão. Mas as pessoas usam muito, tá? Não é porque não é reconhecido enquanto psicologia que as pessoas não usam, tá? Aí entra a concepção de que há outras variáveis interferindo em uma doença, num cuidado. Por exemplo, terapeutas profissionais que trabalham no entendimento de que a pessoa teve um câncer por conta de uma herança de outra vida e aí precisou dessa doença para nessa vida trabalhar alguma função, alguma tarefa emocional não trabalhada em outra vida. Então, a perspectiva transpessoal, ela vai atrás de outros entendimentos, ela é extremamente holística. A perspectiva humanista significa que você adotou esse olhar assim mais integral. A psicanalítica ela é extremamente, ela especializa, olha para um jeito de funcionar e faz um recorte. A behaviorista também faz um recorte nos gatilhos, nos comportamentos. Mas, à medida que a psicologia foi evoluindo, os estudos foram mostrando, ela foi ficando cada vez mais integral,
né? Então, essa chamada para que a gente olhe para o paciente enquanto ser integral, ela tem essas 4 evoluções. Mas a que a gente mais chegou a estar autorizado no Brasil é a humanista. A transpessoal, não. Então, não vou falar aqui dela hoje, tá? Porque não está, inclusive, reconhecida pelo MEC para que a gente ensine e converse e traga para o ambiente acadêmico, tá? Então, quem trabalha com isso, terapeutas, profissionais, faz isso mais com treinamentos externos, né? Fora do parâmetro legal enquanto profissão, tá? Mas essas 3 perspectivas, então, elas sempre vão partir do pressuposto de como você concebe o homem, tá? Então, como é que vocês veem que é um homem? Como é que vocês concebem, para vocês, o que é um homem? Vale também para mulher? Sim, tá? É um homem enquanto concepção geral. Como que vocês veem uma pessoa, um homem? Vocês já se perguntaram sobre isso? Vejam que a gente está entrando quase que numa filosofia, né? Já deu para vocês ver com qual vocês mais se identificam? Isso. Vocês se veem muito mais em qual dessas perspectivas? Psicanalítica, humanista. Uhum. 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 E esse motivo você investigou, Fábio, por conta própria? Ou você precisou de um familiar especializado que te dissesse? Uhum. Isso, Fábio. Esse teu muito além, então, a gente poderia exemplificar se a gente fosse quem tem uma aprendizagem, uma memória mais visual, gosta mais de desenho, né? Como se a gente, esse muito além que você se refere, seria algo como que esse iceberg aí. Você foi atrás e viu o que, que seria esse muito além. Você estava diante de um pico ali do iceberg, né? Ah, um câncer. Mas você foi atrás e descobriu o que, que tinha mais além, que não era visível. Sim, então essa perspectiva faz mais sentido para ti, sim. O físico melhorou. Uhum.